Salve, salve, meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, se vocês acham que a história egípcia é a história de um povo branco, talvez você precise repensar. Pessoal, esse canal é um canal de ciências humanas, é um canal de história, de filosofia, de sociologia, que surgiu na necessidade de uma pandemia. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas ele foi produzido em 2020, durante a pandemia do coronavírus, sabe? E esse canal nasceu por isso, pela necessidade de levar as aulas para minha galera em um período de pandemia. Por conta disso, pessoal, assim como acontece nas minhas aulas do dia a dia, no canal vai rolar uma pegada semelhante, porque qual é, galera? Conteudismo não resolve. Eu tenho como ideia, em sala de aula, cada aula que eu entro em sala de aula, de levar pra minha galera conteúdo de qualidade, academicamente falando. Pra galera chegar no vestibular e mandar bem, chegar no Enem e mandar bem, isso é importante, é imprescindível. Mas a aula de humanas não se resolve nisso. Não termina aí, sabe? Ter uma visão mais ampla da sociedade, da realidade, da história é imprescindível. É por conta disso que, assim como eu tento nas minhas aulas no dia a dia, conciliando o tempo, a correria de conteúdo, o preparo para vestibulares e também a preocupação com o senso crítico, conciliando todas essas necessidades, em sala de aula muitas vezes a gente estabelece diálogos, debates, a mesma coisa vai acontecer nesse canal. É por isso, galera, que nós estamos começando agora, né? Mas vai ter um quadro no canal e o nome do quadro será Repensando. Tá certo? Galera, uma das grandes buscas das ciências humanas é pensar e repensar. É a busca constante por questionar as informações que chegam até você, até nós, questionar nossas próprias ideias também. Tá certo? É por isso que a ideia do quadro Repensando, obviamente, é repensar certos elementos que estão postos na sociedade. Beleza? Que nem sempre a gente pensa sobre, ou muitas vezes pensamos de maneira superficial, e tentar contribuir de alguma forma para algum diálogo, para algum debate. Portanto, galera, para que esse quadro funcione bem, tem que ser um ambiente de diálogo. A sua participação aí é imprescindível, sabe? O seu comentário, o seu questionamento, a sua dúvida, a sua pergunta, isso é importante para que seja uma via de mão dupla e seja um diálogo de fato, igual a gente faz no dia a dia em sala de aula. Tá certo? Uma aula de humanas, em que o professor fala o tempo todo e a galera só ouve, sem jamais poder participar, não é uma boa aula de humanas, cara. Não é. Nas ciências humanas, a participação tem que ser de ambas as partes. E o cara que entra em sala de aula como professor, ele entra como aprendiz, assim como o estudante é aprendiz também. E essa troca leva a qualidade, tá certo? Porque nós estamos falando de ciências humanas. E a vivência de cada um faz diferença. O conhecimento acadêmico é lógico, ele é fundamental, ele é imprescindível. Mas a vivência na nossa área faz diferença também, da importância do diálogo. E o quadro Repensando é um quadro de diálogo, de debate, de questionamento. Tá certo? E aí nós vamos tratar de diversos temas. E eu espero, inclusive, que vocês sugiram temas. Tragam questões para eu analisar, pesquisar, se eu não souber. Ou enfim, se eu já tiver uma visão formada sobre, apresentar minha visão, para você apresentar a sua depois e a gente analisar e eu repensar e a gente crescer junto. Entende? O ambiente de sala de aula nas ciências humanas é um ambiente de crescimento mútuo. Esse canal é para ser assim também. Tá certo? Galera, especificamente hoje, que é o primeiro quadro do canal, a primeira apresentação do quadro Repensando, e tá no início, eu não defini um roteiro certinho do que falar ou como falar, eu vou me expressar ideias, sabe? E a gente vai dialogando e vamos crescendo junto. E eu quero levar para vocês alguma coisa de qualidade, alguma coisa que sirva para pensar, para repensar de fato. E hoje é a primeira vez, nós vamos falar sobre um elemento da história. Qual é o elemento da história, pessoal? Nós estamos acostumados a olhar para o Egito Antigo como uma civilização branca. Até, se você dá uma procuradinha rápida no Google, você vai ver que há publicações que falam de uma dinastia egípcia que era negra, de origem núbia, né? E essa dinastia governou no Egito ali em torno de uns 60 anos.
Porém, os documentos históricos falam disso de fato? Será que na história o Egito era povo branco ou era povo negro? Que o Egito é africano, isso hoje é posto. Quando a gente fala de história egípcia, nós estamos falando de história da África, história africana. E essa compreensão, galera, já é um enorme desenvolvimento. Nós sabemos que a história do Egito, pessoal, passou por um processo de branqueamento, de embranquecimento, tá certo? O Egito foi retratado pela mídia ao longo do tempo como um império, como um povo branco. Nós assimilamos isso. E na nossa mentalidade de hoje, nós não pensamos em história do Egito como história negra africana. A gente não pensa assim. A gente não pensa no Império Egípcio como Império Negro Africano. Não é assim que a gente pensa. E vamos analisar, vamos repensar, vamos questionar essa questão. Tá certo? Galera, nós vamos ver algumas imagens para pensar alguns detalhes sobre essas imagens e depois chegar a algumas conclusões juntos. Essa imagem, meus queridos, com 4 hieróglifos, 4 desenhos ali, representam a maneira com que os egípcios antigos chamavam eles mesmos, tá certo? Que é o nome Kemet. Kemet, que significa terra negra, ou terra dos negros. O primeiro desenho ali se refere ao pedaço de uma pele de crocodilo, que é a letra K, depois a coruja, que é a M, o terceiro desenhozinho ali é um pedaço de um pão, metade de um pão, que representa a letra T, e o quarto, essa bolinha com uma cruz, significa que esse nome se refere a um lugar, a um local, a uma localidade, tá certo? Então, esse era o modo que os egípcios se chamavam. Perceba, esses desenhos juntos representam terra negra ou terra dos negros no idioma egípcio. Aí a gente vê, pessoal, uma imagem de uma animação chamada, o próprio nome diz, né, Princess of the Sun, Princesa do Sol, que é uma animação de 2007. E nessa animação, nós vemos os egípcios retratados como um povo negro. Porém, a gente sabe que isso é exceção, não é verdade? Na história do cinema, da cultura como um todo. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma cena do filme Sarcófago no Sangue da Múmia. Esse filme é um filme inglês, de 1971, década de 70, início da década de 70, né? E a gente percebe o seguinte, a personagem que está em destaque aí, ela é interpretada pela atriz Valerie Leon, que é uma atriz inglesa. Ela é uma personagem branca, obviamente, tá claro isso aí, né? E ela é egípcia, vai se tornar uma múmia ali, que vai ser a principal do filme, né? Mas uma coisa chama atenção. Ela retrata uma egípcia da antiguidade, mas se você olhar um pouco na imagem, você vê que na própria imagem, no fundo ali, tem na parede o desenho de uma egípcia da antiguidade. Percebe? Então, a própria imagem já está deixando alguma dúvida, né? Mas, em geral, atores, no cinema, eles são retratados quando egípcios como pessoas brancas, né? Esses aí são os deuses do Egito. Filme recente também, 2006, 2016, se não me engano. Esse aí é do filme A Múmia, famoso filme A Múmia. E o faraó do filme A Múmia é o Imhotep. O Imhotep é conhecido na história egípcia, né? E perceba, o Imhotep do filme é esse aí que está na imagem. O Imhotep da história é esse aqui. Perceba, 2 imagens ali de estátuas do Imhotep. Na terceira, mais à esquerda ali para quem olha, tem Imhotep e do lado a mãe de Imhotep. Se você perceber, são personagens obviamente negros, com características negroides nas expressões do rosto e tudo mais. E olha essa outra imagem. Essa imagem, ela é do Tutankhamon. O Tutankhamon, ele é um faraó conhecido também. As riquezas do Tutankhamon, que morreu muito jovem, elas foram encontradas ali, né, por arqueólogos, egiptólogos lá no Egito, e boa parte das suas riquezas estão no Museu do Cairo, lá no Egito, uma boa parte foi encontrada. E perceba, esse aí é o trono do Tutankhamon. E no trono dele tem uma imagem ao fundo, retratando naturalmente ele mesmo, e você percebe nessa imagem em destaque, que você vê o desenho dele ali, você percebe que ele não é branco também, não é verdade? Seguindo, essas aqui são imagens do Tutankhamon. Perceba, nessa estátua que está o rosto dele, você não percebe uma feição de um homem branco.
você percebe o rosto ali de um homem negro, que é a mesma coisa que você vê na estátua ao lado, tá certo? Isso aqui, pessoal, é de um documento histórico, também se encontra lá no Museu do Cairo, no Egito, Museu Egípcio, né? E você percebe que há uma diversidade étnica na imagem, né? Tem 4 pessoas na imagem, o faraó sentado, e tem 4 mulheres que estão servindo ele ali. As 3 mulheres que servem, há uma diversidade étnica. A da frente com a pele mais escura, a de trás com a pele mais clara, mas com o cabelo enrolado, o cabelo encaracolado ali. O faraó, obviamente, é negro, né? Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a gente percebe uma diversidade étnica, não é verdade? Não há só o elemento negro, mas também não há só o elemento branco. Há uma mistura. É o que fica claro nessa imagem, por exemplo, que é uma parte aí do Livro dos Mortos, tá certo? Pessoal, no que se refere à história africana, essa coleção que a gente está vendo aí, pessoal, é referência obrigatória. Essa coleção de livros foi produzida a partir de um esforço internacional, organizado pela Unesco, órgão da ONU, né? E, basicamente, hoje em dia, gente, não há motivo para a gente não ter conhecimento de história africana. A gente não vai ter conhecimento de história da África hoje em dia se não quiser. Essa coleção é densa, profunda, estudo acadêmico sério. Pra vocês terem uma ideia, cada livro desse tem em torno de 1000 páginas de estudo científico, acadêmico, sério. Nós vamos analisar agora, como a gente está falando de Egito, nós estamos falando de antiguidade africana. Né? Então, o volume 2 ali, África Antiga, que é o que a gente vai se dedicar a analisar agora. Algumas partezinhas, alguns pedacinhos, pequenos trechos. É o que está em destaque ali, esse em azul, perceba. Inclusive, essa edição, a segunda edição, o segundo volume, né, esse número 2 que você está vendo aí, o editor, como você pode ver, é o Gamal Mokhtar. O Gamal Mokhtar, o nome dele inteiro é Gamal Eddin Mokhtar, que eu vou dar uma pesquisada, uma analisada. Esse cara, galera, é um historiador egípcio. Ele é um doutor em antiguidade egípcia, autoridade incontestável na área. Ele é professor do Instituto Francês de Arqueologia Oriental. A parte que nós vamos ler, que é o capítulo 1, foi escrito pelo Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, conhecido também, historiador renomado, um historiador senegalês que é uma referência. Nós vamos ter algum vídeo aqui no canal mais pra frente, nesse quadro Repensando, falando sobre esse cara. Que esse cara, ele é, no que se trata de intelectualidade africana, ele é referência incontestável. É um senegalês que fez sua formação básica em Senegal, no Senegal, né? E ele foi fazer o seu mestrado, doutorado em Paris, estudou em Paris. Ele é formado, pessoal, pra vocês terem uma ideia, o cara que escreveu o que a gente vai ler agora, daqui a pouco. Ele é formado em História, ele tem formação em Arqueologia, em Física, em Química, em Antropologia. Era um poliglota, falava diversos idiomas. Um grande intelectual, uma sumidade. Cheikh Anta Diop, nós vamos falar bastante desse cara aqui ainda no canal. Ele é fundamental. E aí, a edição brasileira, como você pode ver no livro ali, na capinha ali, a edição brasileira foi organizada pela Universidade Federal de São Carlos. A UFSCar, universidade incontestável também a nível de Brasil, né? Federal de São Carlos. E essa edição brasileira, ela foi organizada pelo Kabengele Munanga, essa revisão técnica nacional aqui, para ser editada em português. Kabengele Munanga, doutor pela USP, professor da USP, muito conhecido também. Enfim, o fato é uma obra de documento histórico, sério, tá certo? O fato tá disposto para quem quiser estudar, tá disponível para quem quiser ler. Eu vou colocar o livro, vou colocar o link de todos esses livros, vou colocar o link na descrição aqui. Cada um vai lá, abre, leia as informações que eu vou colocar aqui, busque lá, observe melhor. É muito importante. Esse videozinho é para dar um start, mas você tem que buscar mais informação sobre isso, é muito importante. Galera, vamos ler algumas partes desse número 2, desse livro que está aqui a capa, vamos ler algumas partes dele. Olha lá, logo no início da página 4. Página 4 do capítulo 1, tá certo? Da publicação toda, uma vez que tem uma ampla introdução, vai estar lá para a página 50 do livro, por aí, mas do capítulo 1 é a página 4. Olha o que diz ali
Sheikh Anta Diop sobre a antiguidade africana. Olha o que ele fala. Egípcia, né? O fundamental em todas essas conclusões é que, a despeito das discrepâncias que apresentam, o seu grau de convergência prova que a base da população egípcia no período pré-dinástico era negra. Assim, todas elas são incompatíveis com a teoria de que o elemento negro se infiltrou no Egito em período tardio. Pelo contrário, os fatos provam, está destacado ali, os fatos provam que o elemento negro era preponderante do princípio ao fim da história egípcia. Próxima parte. A época dinástica, isso aqui que a gente leu, estava na página 4, tá certo? Vamos para as páginas 9 e 10, transição das páginas ali, olha o que fala. A época dinástica forneceu também os documentos reproduzidos nas figuras 4 e 5 das páginas 49 e 50, imagens que ainda veremos, pessoal, que mostram prisioneiros indo-europeus e semitas. Em contraposição, as feições tipicamente negroides dos faraós Narmer, da primeira dinastia, fundador da linhagem faraônica, o primeiro faraó, Zoser, da terceira dinastia, em cuja época todos os elementos tecnológicos da civilização egípcia já eram evidentes. Kelps, o construtor da Grande Pirâmide, um tipo característico da região da atual República de Camarões. Mentorhotep, fundador da 11ª dinastia, negro retinto. Sesostris I, a rainha Amoses Nefertari e Amenófis I mostram que todas as classes da sociedade egípcia pertencem à mesma raça negra. Páginas 9 e 10, pessoal. Página 11, olha o que diz. De qualquer forma, queremos simplesmente afirmar que a avaliação do nível de melanina através dos exames de microscópio é um método de laboratório que nos permite classificar os antigos egípcios inquestionavelmente entre as raças negras. É o que está na página 11, galera. Pessoal, nesse livro, você vai ter acesso aí, você pode ler à vontade, o Anta Diop ele cita para nós também dois historiadores, dois intelectuais da antiguidade que conviveram com os egípcios e que tratavam os egípcios como gente negra. Basicamente é isso. Aqui o Heródoto, pai da história, no livro 2, na página 104, olha o que ele diz. É de fato evidente que os colquídeos são da raça egípcia. Pessoal, os colquídeos eram um povo que havia próximo à Grécia, que era envolvido por povos brancos. Em toda a região ali havia povos brancos, mas era um povo negro. Na Europa, galera. Na região da Europa, tá certo? E, basicamente, o povo da época entrava em contato com os colquídeos e pensava, cara, de onde veio essa galera? Qual a origem deles? Né? E é sobre a origem deles que o Heródoto está escrevendo aqui. Porque eles eram negros, tá certo? E olha o que ele diz. É de fato evidente que os colquídeos são de raça egípcia. Muitos egípcios me disseram que, em sua opinião, os colquídeos eram descendentes dos soldados de Sesostris. Sesostris foi um faraó que conquistou amplas áreas da região do Egito mesmo, mais ao sul, na África, mais ao norte da Europa, foi um grande conquistador. Portanto, qual que é a ideia? Quando ele passou pela Europa com seus soldados, uma parte ficou na região da Europa, se desenvolveu ali, gerou descendentes e formou uma civilização negra na Europa antiga, certo? E ele continua. Eu mesmo refleti muito a partir de dois indicadores. Em primeiro lugar, eles têm pele negra e cabelo crespo. Na verdade, isso nada prova, porque os outros povos também os têm. E em segundo lugar, é este um indicador mais consistente. Os egípcios e os etíopes foram os únicos povos de toda a humanidade a praticar a circuncisão desde os tempos imemoriais. É o Heródoto falando. Então, basicamente, o que você vê ali? O Heródoto coloca egípcios e etíopes na mesma posição ali, na mesma condição. E um povo comprovadamente, historicamente, como negro, os colquídeos, segundo o Heródoto, era um povo de origem egípcia. Por quê? Porque eles eram negros. Tá certo, galera? Aqui o Aristóteles, na obra Fisionomia, na página 6, logo no início da obra, olha o que o Aristóteles fala. Aqueles que são muito negros são covardes, como, por exemplo, os egípcios e os etíopes. Mas os excessivamente brancos também são covardes, como podemos ver pelo exemplo das mulheres. A coloração da coragem está entre o negro e o branco.
Claro, pessoal, essa frase do Aristóteles está carregada de preconceito, a gente sabe disso. Há um amplo debate em torno disso, né? A visão do Aristóteles acerca da escravidão e tudo mais. O Aristóteles é um homem do seu tempo. Nós vamos analisar isso aí mais à frente. Mas é claro que a xenofobia era a característica vital das sociedades gregas antigas. Não é verdade? Era comum aos atenienses. O Aristóteles ali, que mesmo com origem macedônica, vai beber dessa cultura ateniense, ele vai reproduzir os mesmos padrões, tá certo? Mas para além da questão do preconceito forte presente nesse texto, que não é o nosso foco agora, a gente percebe Aristóteles simplesmente tratando egípcios e etíopes como povos negros, no caso muito negros, inclusive, né? Enfim, galera, vamos ver algumas imagens. Essas imagens, pessoal, estão no livro ali, estão no livro, que é o livro que eu vou deixar o link lá disponível para vocês, tá certo? Olha lá, figura 4, representação proto-histórica de Terra Néter. Terra Néter, um nobre negro da raça dos Anu, primeiros habitantes do Egito. Então, os primeiros habitantes do Egito aí, povo negro. Isso aqui, galera, o faraó Mentuhotep I, é uma imagem aí do Mentuhotep. Perceba, é a mesma imagem, né? Uma tá colorida e tal. O Mentuhotep, obviamente, um homem negro. Aqui nós vemos a esfinge, a famosa esfinge. Olha o rosto ali, ó, com características negroides. Olha o que diz. A esfinge, tal como foi encontrada pela primeira missão científica francesa no século XIX. Presume-se que esse perfil tipicamente negroide represente o faraó Khafre, ou Khephren, construtor da segunda pirâmide de Gizé. O perfil não é nem helênico nem semita, é banto. Então é um perfil negroide. Mesmo a esfinge, ao longo da história, ela foi relativamente branqueada, né? Não ela, a estátua em si, mas nas imagens que retratam ela, não é verdade? Enfim, olha lá, mais uma figura, Ramsés III e um Batutsi moderno. Então a gente vê o Ramsés III e um africano, do povo Batutsi, da atualidade, e a comparação das imagens, dos perfis, do rosto, as muitas semelhanças. Tá certo, galera? Pessoal, como nós podemos ver, fica claro nos textos, fica claro nos documentos históricos, documentos confiáveis, que quando a gente fala do Egito, a gente está falando de um povo africano negro, tá certo? Só que é um detalhe, galera. Isso não foi em todo o período da história egípcia. Foi na maior parte. O elemento negro é predominante no Egito, como a gente leu há pouco, tá certo? Porém, o Egito, a história egípcia é dividida em algumas fases. Tem uma aula aqui no canal algumas aulas explicando sobre o Egito aqui no canal, né? E quando começa a se formar a civilização egípcia, em torno de 5.000 a.C., pessoal, quando acontece a sedentarização de alguns povos em torno do Nilo ali, esses povos eram divididos em tribos, pequenas tribos, que eram chamadas de nomos. Depois houve a união em 2 reinos, do norte e do sul, o Alto e Baixo Egito. Depois houve a unificação dos 2 reinos pelo primeiro faraó, que nós vimos uma imagem dele ali, inclusive, perfil negro. E depois houveram algumas fases, né? O antigo reino, o médio reino, o novo reino e depois a época baixa. O período da época baixa, pessoal, já no final da história egípcia, é quando o Egito vai ser dominado por povos externos. Primeiro pelos persas e depois pelos gregos. E sabe o que é curioso? Primeiro persas e depois gregos vão dominar o Egito, vão passar a governar o Egito, e haverão dinastias egípcias de origem estrangeira. Como é o caso da última dinastia egípcia, pessoal. A última dinastia do Egito é conhecida como dinastia Ptolomaica. O nome vem do Ptolomeu. Ptolomeu, galera, era um general do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande domina o Egito. Na verdade, domina quase todo mundo conhecido na época, né? Mas ele morre muito jovem. Ele começa as conquistas do Alexandre com 23 anos. 10 anos depois, com 33 anos, ele morre sem ter conhecido derrota. E o Alexandre domina o mundo conhecido na época, tá certo? Porém, galera, o Alexandre que dominou o Egito e morreu jovem, ele dividiu o seu império entre seus generais. E ao general Ptolomeu coube a região do Egito. E aí, Ptolomeu vai dominar o Egito e vai se instaurar como monarca do Egito.
e os seus descendentes formarão uma dinastia. A ideia de dinastia já era comum na mentalidade egípcia, né? Então, uma vez que o Ptolomeu domina, o herdeiro natural ao trono é o seu filho mais velho e aí por diante. E nessa linhagem hereditária, os Ptolomeus vão formar essa linhagem ptolomaica de faraós egípcios, gente nascida no Egito, porém descendentes do Ptolomeu. E isso vai durar toda uma dinastia. A última imperatriz, a última faraó do Egito, será a famosa Cleópatra. Cleópatra, pessoal, ela era da dinastia ptolomaica, tá certo? Portanto, a Cleópatra, se ela foi retratada como alguém branca, a gente não pode questionar. Não há dúvida sobre isso. Ela é de origem grega. Ela é da linhagem ptolomaica, tá certo? Mas isso não é predominante na história egípcia. A história egípcia, ela é predominantemente negra. E os documentos históricos comprovam. Tá ali o livro referência universal no que se refere à história africana e à história egípcia. Mas o ponto fundamental para a gente terminar todo o nosso diálogo de hoje, essa análise, o ponto fundamental é, galera, por que o Egito, sendo historicamente negro e é inquestionável, os documentos provam, a história mostra, por que na escola isso não é abordado? Por que em geral, eu não quero generalizar, mas em geral, galera, a história egípcia é passada como um povo branco? Há alguns elementos para isso, pessoal. Mas um primeiro elemento, o poder da mídia. Eu mostrei algumas imagens para vocês. O cinema, a televisão do Brasil e do mundo, Hollywood, tem retratado os egípcios como gente branca ao longo do tempo. Tá certo? Então, quando a gente vai estudar Egito na escola, a gente já sabe, entre aspas, que eles são brancos porque a mídia já nos informou. Na escola isso não é tratado, na escola isso não é debatido, e a gente entra e sai do estudo do Egito na escola com a mentalidade de ser um povo branco. E sinceramente, pessoal, isso entre estudantes e entre professores também. Muitos professores que estudaram Egito na escola, na faculdade, nunca questionaram se é um povo negro ou não, porque eles têm certeza que é um povo branco. E assim, isso passa. Mas o que muda? Qual a importância de compreender que o Egito é um povo negro? Meus queridos, isso envolve muitos elementos, mas um elemento central. Primeiro, a veracidade histórica. Segundo, a identidade histórica do povo negro. A história negra, ela foi apagada dos registros. A história passou por um processo de embranquecimento ao longo do tempo. No século XIX, predominavam teorias racialistas, o chamado racismo científico, darwinismo social. No século XIX, galera, havia a ideia de que sim, havia povos naturalmente superiores a outros, que o povo branco era intelectualmente superior e deveria levar a cultura, a civilização aos povos não brancos. Neste contexto surge na Europa o chamado neocolonialismo ou imperialismo. E no século XIX, a Europa dividiu o continente africano em colônias. Mas como que você vai sustentar no século XIX, legitimar, né, que você está indo para a África, você europeu, levar a cultura, levar a civilização, se o berço da civilização mundial é de um povo negro? Como você vai conciliar as ideias? Você tem que branquear o Egito. Você tem que riscar da história outros povos negros de grande importância, como o Império Cuxita e vários outros, de Meroé e vários outros, que muita gente passou pela escola sem ouvir falar. Tá certo? O fato é, o elemento negro foi riscado da história. E é necessário que isso seja revertido. É fundamental que isso seja revertido. O menino negro que entra na escola e passa por um currículo escolar, ele tem que parar de olhar no livro didático de história e ele só ver o negro como escravo. Ele tem que ver o negro imperador. Por quê? Porque o negro escravo, escravizado, é história. O negro imperador também é história, mas só um lado é retratado. Estão entendendo, meus queridos? O debate é profundo. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, o que vocês entendem dos elementos históricos aqui colocados. Deem opinião, comentem. E aí, galera, deste canal aqui, a parte das aulas, compartilhe com quem você quiser, se você quiser, quem está estudando, ou não compartilhe. As aulas são importantes para quem está se preparando para vestibular, para quem vai fazer uma prova daqui a pouco na escola. Para estes, as aulas são importantes. Agora, vídeos como esse, do Repensando, esses são importantes para todos.
Todo mundo tem que ter esse tipo de conhecimento, que não chega para as pessoas. Não chega, tá certo? É necessário chegar. Portanto, compartilhe esse vídeo. Divulgue esse vídeo ao máximo. Não é só para popularizar canal, não, cara. É para levar informação para as pessoas. Informação que, em geral, nos currículos comuns, na formação comum da história, informação que não tem chegado para as pessoas. Tá certo? É isso aí, meus queridos. Comentem, debatam, tragam temas e vamos fazer crescer esse diálogo. Tamo junto, meus queridos. Qualquer dúvida, dê um toque. É nóis.